Boa noite, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal, falando sobre as curiosidades da Bíblia, tá certo? Algumas curiosidades que a Bíblia nos traz aí. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto aí que talvez seja muito polêmico aí entre os crentes e nas igrejas, tá certo? Sobre tatuagem. Então hoje eu gostaria de falar sobre tatuagem. E na nossa curiosidade de hoje, a pergunta nossa é: tatuagem é pecado? A Bíblia diz que a tatuagem é pecado? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto, tá certo? Então, essa é a nossa curiosidade de hoje. Tatuagem é pecado? A Bíblia fala sobre tatuagem? Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Levítico, capítulo 19 e versículo 28, tá certo? Levítico 19, 28. Diz assim o versículo: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, e nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Tá certo? Então esse é o nosso versículo de hoje. Eu já venho falando aí, se você vem me acompanhando aí, você já tem visto aí meus últimos vídeos, eu venho falando sobre o princípio da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica nada mais é do que a ciência da interpretação bíblica. Ou seja, é você deixar que a Bíblia se explique. É você não querer interpretar a Bíblia. A Bíblia não precisa de interpretação, ela explica a si mesma. Então, esse versículo ele está falando sobre tatuagem? Primeira pergunta que temos que falar. Esse versículo está dizendo que tatuagem é pecado? Então, vamos trabalhar em cima desse versículo e ver o que a Bíblia realmente está nos dizendo aqui nesse versículo 28 de Levítico 19. Vamos ler de novo esse versículo? Respeitando sempre o princípio da hermenêutica. Diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Então veja só, pelos mortos eu não posso dar golpes em minha carne, fazer ferimento. Esse ferimento seria tatuagem? O que mais que diz aqui? Versículo 28. Nem fareis marca alguma sobre vós. Então, aqui Deus está dizendo que pelos mortos, eu não posso danificar, causar dano algum sobre a minha carne, fazer cortes, ferimentos, tá certo? E em segundo lugar, ele diz que eu não devo fazer marca alguma no meu corpo. Por quê? Ele diz que ele, Deus, Jeová, ele é o Senhor. Agora, como eu disse, a pergunta é: esse versículo tem a ver com tatuagem? Essas marcas, ferimentos, são tatuagem na pele? Será que é isso que a Bíblia está nos dizendo? Então vamos entender o texto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em 1 Reis, tá certo? 1 Reis, capítulo 18 e versículo 28. Vamos lá? Livro de 1 Reis, 1 Reis, capítulo 18 e versículo número 28, diz assim: e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue. Então, o que estava acontecendo aqui? Aqui eram os profetas em Israel, os profetas de Baal, que foram desafiados pelo profeta de Deus, o profeta Elias.
Então aqui são 850 profetas contra um profeta de Deus. Então aqui eles estavam invocando o nome de Baal, o seu Deus, o que eles adoravam. E então, eles, seguindo o rito, a Bíblia diz claro, eles faziam ferimentos em sua carne. Eles se cortavam com facas, com lancetas. Para quê? Para derramarem sangue. Então, se você voltar lá para Levítico, capítulo 19, versículo 28, você vai entender que é sobre isso que Deus está falando. É isso que Deus está proibindo. Vamos ler de novo. Volta lá em Levítico 19, versículo 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Está conseguindo entender aí? Então, aqui eles fazem isso, porque era um ritual, até derramarem sangue. Então, essa prática aqui, Deus está nos proibindo. Agora vamos voltar para Levítico 19, versículo 28. A continuação do versículo diz: e nem fareis marca alguma sobre vós. Como eu disse, essas marcas aqui têm a ver com tatuagem? Será que realmente é isso que a Bíblia está nos dizendo? Que essas marcas são tatuagens? Quero convidar você ainda a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Vamos lá? Livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Diz assim: filhos sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes e nem fareis calva entre os vossos olhos, por causa de algum morto. Está conseguindo entender? É por causa dos mortos que você não pode fazer isso. Tá certo? Então, lá diz em Levítico, voltando em Levítico 19, versículo 28, diz assim, mais uma vez: pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, e nem fareis marca alguma sobre vós. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Então essas marcas nada mais são do que a consequência dos golpes dados na carne. Nada tem a ver com a figura que você desenhe sobre a sua pele. Eu quero convidar você ainda a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 4 e versículo 15. Gênesis, capítulo 4, versículo 15. O que diz lá? Diz assim: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal ou uma marca em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Então, voltando para Levítico, meus amigos, se nós dissermos que a tatuagem, que ali está falando sobre tatuagem, Levítico está dizendo sobre tatuagem, que tatuagem é pecado, nós temos que provar na Bíblia duas coisas: que aquele texto está realmente falando sobre tatuagem e que aquele texto está proibindo o uso da tatuagem. Senão nós vamos usar aquilo que nós achamos que é certo, mas não o que Deus está nos dizendo. Presta atenção que aqui em Gênesis, o próprio Deus põe uma marca em Caim. Está entendendo? Essa marca que Deus coloca em Caim, se você disser que aquela marca de Levítico tem a ver com tatuagem, você tem que também afirmar que essa marca que Deus está colocando em Caim também seria uma tatuagem. Tá certo? Porque é assim que se aplica o princípio da hermenêutica. Lá não vai estar dizendo de uma coisa aqui de outra. É a mesma coisa. Aqui está dizendo que Deus colocou uma marca em Caim. Então, se lá aquela marca que Deus está proibindo
é de fato uma tatuagem, também aqui Deus teria feito uma tatuagem em Caim? Tá certo? Então entenda isso. Então a nossa pergunta de hoje, como eu disse, é: tatuagem é pecado? Aquele versículo em Levítico 19, versículo 28, está falando sobre tatuagem? Está dizendo que tatuagem é pecado? Eu quero convidar você mais uma vez, volta lá em Levítico, eu quero te mostrar uma coisinha. Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 28, que diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, e nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Agora volte para o versículo 27, que diz assim: não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, e nem danificareis as extremidades da sua barba. Presta atenção. Se nós afirmarmos que aqui em Levítico, essas marcas que Deus está falando aqui, esses golpes são tatuagem, e que tatuagem é pecado, eu também tenho que afirmar que o homem que cortar o cabelo arredondado, ou que ferir as extremidades da barba, ele também está cometendo pecado contra Deus. É assim que se aplica o princípio da hermenêutica, tá certo? Então, voltando à nossa pergunta de hoje, tatuagem é pecado? E qual seria a resposta? Não. Tatuagem não é pecado. A Bíblia não fala que tatuagem é pecado, tá certo? Agora, se você aí estiver, que está me ouvindo, você tiver curiosidade e quiser saber se eu tenho alguma tatuagem em meu corpo, a resposta é não, eu não tenho nenhuma tatuagem, tá certo? E se você quiser também saber se eu faria uma tatuagem em mim, a resposta também é não. Eu não vejo nenhuma necessidade do crente possuir qualquer tipo de tatuagem, embora a Bíblia não proíba, preste bem atenção. Mas não é porque a Bíblia não proíbe que eu vou fazer uso. Talvez você está ouvindo aí esse vídeo falando, então agora eu vou fazer uma tatuagem, que eu pensava que era pecado, e eu estou vendo que não é pecado mesmo, eu vou fazer uma tatuagem. E o meu conselho para você é: não faça tatuagem. Não escreva aí no seu braço aí o nome da sua namorada. Pode ser que esse seu relacionamento não dê certo. E como é que você vai fazer depois, quando você tiver uma namorada futuro? E você vai estar namorando com uma moça com o nome de outra marcado em sua pele. Então não faça esse tipo de bobagem. E se eu escrever aqui no meu braço o nome dos meus filhos, só para poder eu lembrar deles, ou o nome da minha esposa, eu daria um conselho: não faça isso também. Eu não escrevo o nome dos meus filhos ou da minha esposa em meu braço. Por quê? Porque pode ser que alguém venha se escandalizar por causa disso, tá certo? Não é pecado, mas nem por causa disso eu vou fazer meu corpo, tá certo? Se você quiser demonstrar o amor aos seus filhos, ao invés de você escrever o nome deles aí em seu braço, demonstre amor por eles, ame eles. Quer escrever o nome da sua esposa? Não precisa. Mostre o seu amor para com ela, tá certo? Então, o objetivo desse vídeo, meus amigos e irmãos, não é incentivar ninguém a fazer tatuagem. Como eu disse, eu não tenho e nem faria. Eu só quero mostrar que a Bíblia não proíbe e nem diz que é pecado, tá certo? Eu espero que eu possa ter te ajudado aí de alguma forma, tirado alguma dúvida, se é que você tinha dúvida em relação a esse assunto. Agradecer a você que é inscrito aí no canal, deixe seu joinha aí, faça o seu comentário aí, concordando ou discordando, é um direito que você tem. Se você quiser aí dar dislike também e discordar do que eu estou falando, mostre provas e argumento contrário, tá certo?
Você que não é inscrito no canal aí, se você gostou desse vídeo ou de qualquer outro vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seu joinha aí de gostei, faça também seu comentário, tá certo? E pode compartilhar o vídeo também, se assim for do seu agrado. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos.